Muito bem, pessoal, como vocês estão? É uma grande satisfação, né, poder apresentar mais uma aula. Então, hoje, dia 13 de maio de 2020, vamos falar um pouco de epilepsia, tá? E a ideia é dar a vocês uma visão geral do tema, né? Que vocês possam compreender a classificação, na verdade, a nova classificação da Liga Internacional contra Epilepsias e, além disso, o que fazer diante de uma primeira crise, diante de um primeiro episódio, né? Vamos abordar algumas síndromes epilépticas no jovem e no adulto, afinal eu sou neurologista de adultos, então eu creio que isso vocês devem ter em mente, né? Essas síndromes epilépticas mais comuns. E um ponto-chave aqui seria a abordagem de uma crise convulsiva no pronto-socorro, né? Principalmente quando estamos diante do status epilépticos, né? Para a gente ter uma ideia da classificação da crise epiléptica, nós precisamos ver o primeiro evento semiológico acontecendo. Então, esse primeiro evento semiológico, ele vai caracterizar, ele vai dar nome à crise, né? Então, se é uma crise focal, se é uma crise generalizada, se houve preservação da consciência, nós usamos o termo perceptivo para isso, ou se houve uma alteração do nível de consciência. Para isso nós usamos o termo, melhor dizendo, desperceptivo. Então, olhem só essa crise aqui que eu estou passando para vocês. Veja, a criança está com uma postura hipertônica, né? Ela está um pau ali, está dura. Tem até algum tremor no membro superior, mas o que caracteriza essa crise é um aumento importante do tônus. Então, essa basicamente é uma crise hipertônica, quando nós formos pensar na sua semiologia, tá? Crise com aumento do tônus muscular, uma crise hipertônica. Dê uma olhada nessa. O paciente está ali dormindo, ele começa com alguns movimentos clônicos, né? Algumas movimentações repetidas que evolui para uma crise tônico-clônica bilateral. Então parece que inicia-se de uma forma mais focal e acaba evoluindo para uma crise tônico. Então você percebe aí o aumento do tônus com clonias, né, com movimentos repetitivos e uma alteração completa no eletroencefalograma. Então, movimentos clônicos, né, é o início da crise, com evolução para uma crise tônico-clônica bilateral. Então, vejam a importância de termos uma ideia da semiologia da crise, né? Do que acontece numa crise convulsiva. Olha essa. O paciente está comendo ali, opa, vocês viram que deu um abalo muscular, como que um choque. Então ela vai lá, está monitorizada, comendo, opa, pulou de novo. Então essas crises com movimentações rápidas, né, fugazes, movimentos despropositados, como em choque, que não se mantém, nós chamamos de crises mioclônicas. Nesse caso, em princípio, uma crise mioclônica perceptiva, né? Ela não tem uma alteração do nível de consciência, continua se alimentando ali como se nada tivesse acontecido, não é isso? Inclusive o nome da paciente é Magali. Brincadeira, né? Não é verdade que esse é o nome. Mas ela continua se alimentando mesmo em vigência da crise convulsiva, tá? Crise mioclônica. Qual é a diferença da crise mioclônica para as crises clônicas? Nas crises clônicas, você tem uma repetição mais sustentada desses movimentos, desses abalos musculares, tá ok? Então, vimos a crise hipertônica, né? As crises
as crises clônicas com abalos tônico-clônicos, né, generalizados, né, com uma evolução para crises tônico-clônicas bilaterais, né? Esse é o termo correto. E aqui uma crise mioclônica. Olha esse caso. A criança ali está fazendo uma contagem, né? Perdeu a consciência. Olhar parado. Se falar com ela, ela não vai responder. Dura ali em torno de 5, 10 segundos e volta. Então, tipicamente aqui, uma crise de ausência, certo? A pessoa, e aqui uma ausência reflexa, ele está fazendo a hiperventilação, né? 1, e vai contando. 2, a gente sabe que a hiperventilação pode ser um gatilho para a crise. Então, 3, de repente, olhar parado, ele para de fazer a contagem, esbugalha os olhos, né? Nós chamamos isso de starring. E depois ele volta. Então, basicamente é isso que acontece, tá? São as crises de ausência, aqui uma ausência típica desencadeada por hiperventilação e uma alteração específica no eletroencefalograma. Olha essa daqui. A criança está até de capacete, né? Então, o que será que vai acontecer? Está tranquila, brincando. Opa! Ela perdeu completamente o tônus muscular, né? Perdeu completamente o tônus basal que a mantinha em pé. Então, esta é uma crise atônica. Você viu a crise hipertônica e aqui você tem uma crise atônica, né? Uma perda do tônus, às vezes fugaz, às vezes demora um pouco mais, né? Mais típica de crianças e que leva uma desordem também eletroencefalográfica, né? E essa é uma semiologia importante nas crises da infância, tá bom? Então, essa aula sobre as bases da epilepsia. A ideia aqui não é entrar nos pormenores do eletroencefalograma, não é entrar nos pormenores do tratamento da crise convulsiva em si, mas dar a vocês uma base teórica, um respaldo, um substrato teórico, de forma que vocês estejam familiarizados com o tema. Além disso, vocês devem ter conhecimento da nova classificação proposta pela Liga Internacional contra a Epilepsia, né? Essa é uma classificação de 2017, que acaba atualizando alguns termos lá da classificação de 81 e de 89. Muitas vezes você vai encontrar neurologistas, né, e clínicos conversando sobre epilepsia usando os termos consagrados, né, da classificação de 81, mas é importante vocês estarem familiarizados, inclusive para as provas de residência médica, com os novos termos colocados, propostos pela classificação de 2017. Então, nós vamos nos ater à classificação atual, né? Já que vocês estão aprendendo sobre o tema, que aprendam já com a classificação atual. Então, o que é uma crise convulsiva em si? É a ocorrência transitória de sinais ou sintomas que vão decorrer de uma atividade neuronal anormal, excessiva e síncrona no cérebro. Entre aspas, é como um curto-circuito cerebral. Você vai ter uma atividade elétrica anormal, excessiva e ao mesmo tempo, né? Onde a pessoa vai ter movimentos involuntários ou sensações involuntárias e em boa parte das vezes incluindo uma perda de consciência. Então, essa é a ideia de crise convulsiva, tá? Uma alteração transitória de sinais e sintomas em consequência de uma disfunção elétrica neuronal. Basicamente, seria isso. A epilepsia já é uma doença, né? Então, é uma doença neurológica bastante grave, causada por uma dessas seguintes condições aí. Veja, existe uma porcentagem de pessoas, isso
varia de acordo com a literatura, não é um consenso. Alguns dizem 3%, outros chegam a 10%, mostrando que 3 a 10% das pessoas, vamos colocar assim, elas podem ter durante a vida uma crise convulsiva. Muito mais comum na infância, associada à febre, mas pode ter uma crise convulsiva. Então, quando eu caracterizo como uma crise convulsiva e quando eu mudo o patamar para epilepsia, que já se configura em uma doença grave. Então, veja, crise convulsiva é um evento isolado, né? É uma alteração sintomática transitória causada por uma disfunção neuronal, com uma disfunção elétrica neuronal. E a epilepsia? Aí a gente já está em outro patamar. A epilepsia é uma doença grave e acontece quando você tem duas crises não provocadas, né? Ou duas crises reflexas. Entendam crises reflexas como crises provocadas. Essa provocação pode ser por lampejos luminosos. É por isso que um bom exame de eletroencefalograma, isso serve para a vida, né? Quando vocês forem indicar um eletroencefalograma, primeiro, não indiquem eletroencefalograma para quem tem cefaleia. Essa é uma das indicações mais erradas que nós vemos no dia a dia. O eletroencefalograma bem indicado tem a ver com o estudo da epilepsia. Então, para quadros de síncope a esclarecer, de alteração de nível de consciência a esclarecer, quando você precisa confirmar ou descartar uma epilepsia, por exemplo, né? Mas não para cefaleia, tá? E um exame bem feito, ele deve ter algumas prerrogativas, né? O paciente ele deve dormir pouco na noite anterior ao exame. Por quê? Aquilo é um gatilho para a gente ver alguns paroxismos no eletroencefalograma. Mesmo que não desencadeie uma crise propriamente dita, mas você vai ter alteração eletroencefalográfica visível com mais facilidade, tá? Além disso, é preciso ter uma sensibilidade, na verdade, uma provocação dos paroxismos epileptiformes. E como que se faz isso? Por exemplo, pelo lampejo luminoso, né? Que num bom exame de eletroencefalograma deve estar presente. Ou por um estímulo sonoro, né? Exacerbado, que num bom exame de eletroencefalograma também deve estar presente. E como no caso que nós vimos no vídeo passado, né, aquela crise de ausência, que sabidamente a hiperventilação provoca a crise, então situações, estímulos como esses também ajudam, né, na evidência de paroxismos. Então, essas provocações causando crises são chamadas de crises reflexas, tá? Às vezes as questões são mais complexas. Tem gente que pode ter crise ouvindo uma música, então uma provocação, um reflexo mais elaborado, dor, algumas sensações podem ser o gatilho para a crise convulsiva. Então a epilepsia ela é caracterizada, ela é definida como uma doença neurológica grave, né? E você precisa obedecer essas condições. 2 crises provocadas ou 2 crises reflexas em um intervalo superior a 24 horas, tá? Então, respeitem o intervalo de 24 horas. Uma outra condição seria uma crise não provocada ou uma crise reflexa com chance alta de recorrência, de pelo menos 60% nos próximos 10 anos, né? E como você chega a isso? Imaginem, o indivíduo, o paciente, tem uma crise convulsiva e aí você solicita um eletroencefalograma e ele tem no eletroencefalograma paroxismos epileptiformes. Opa! Você precisa tratar esse doente, porque a chance dele ter uma segunda crise é muito alta, estimada em pelo menos 60% nos próximos 10 anos, quando existe uma alteração eletroencefalográfica. Quando você pede uma tomografia, que é o exame que nós temos nas emergências hospitalares, e existe ali uma alteração estrutural, né? Uma calcificação, uma má formação,
qualquer tipo de lesão, de alteração estrutural encefálica, ligue o alerta, porque existe uma alta chance de recorrência, pelo menos 60% nos próximos 10 anos. Então, basicamente, você, nesse caso, não vai chamar só de crise convulsiva, mas ele tem a doença epilepsia, porque a chance de recorrência é alta. Ok, professor Ellison, mas como eles chegaram nesse valor, né, de 60%? Isso aí foi um estudo publicado em 98, né, no New England Journal. Eles seguiram vários pacientes que tiveram uma crise convulsiva por até 72 meses, né, até 6 anos. E eles perceberam que pessoas que tinham 2 crises tinham uma alta chance de recorrer. E foi aproximado esse número aí, 60% de chance nos próximos anos. Tá? Em 2005 também, um estudo britânico fez um parâmetro, né? Uma predisposição, não é essa a palavra, mas ele tentou prever qual a porcentagem de chance de uma pessoa recorrer na crise convulsiva. Também seguiram vários pacientes e perceberam que pessoas com alteração estrutural encefálica ou paroxismos epileptiformes no eletroencefalograma tinham uma chance aproximada de 60% de recorrer nos próximos anos. Então, tanto o estudo de Allen Hauser, publicado em 98, como esse estudo britânico de 2005, nos remetem a essa situação, né, de maior risco de recorrência para quem tem 2 crises epilépticas, para quem tem lesão estrutural no exame de imagem e para quem tem alteração no eletroencefalograma, tá? E aí você chama não só de uma crise convulsiva, mas sim da doença epilepsia. E também quando uma pessoa preenche os requisitos para uma síndrome epiléptica, né? Na infância, nós temos ali síndromes graves como síndrome de Dravet, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, né? Um pouquinho mais velha a criança. Nos adultos, nós temos a síndrome do lobo mesial temporal, nós temos a epilepsia mioclônica juvenil, enfim, existem alguns critérios que devem ser preenchidos, critérios clínicos associados a critérios eletroencefalográficos para você configurar uma síndrome epilética, né? Inclui aí critério imaginológico e mesmo critério etiológico, tá? Eu vou pincelar em algumas síndromes epilépticas dos jovens e adultos, mas quando nós já conseguimos de cara verificar que se trata de uma síndrome, então nós já damos o nome de epilepsia, perfeito? Então aqui está mais claramente definido o que é a doença epilepsia. Vamos adiante. Então veja, existe dúvida? Paciente com uma crise convulsiva e com lesões estruturais na tomografia de crânio, você acha que mesmo ele tendo uma crise só, você não vai tratar esse paciente? Esse cara vai recorrer, então você vai precisar tratá-lo com certeza. E como é que nós vamos classificar a crise? Uma vez que você já tem na cabeça a definição de crise convulsiva e a definição de epilepsia, nós entramos num universo, nós entramos num leque bastante grande. E não é tão simples assim, né? A classificação das crises epilépticas, né? Da epilepsia, melhor dizendo, é uma classificação rebuscada e nós precisamos ficar atentos. Eu vou tentar ser didático aqui, mas fiquem atentos para a gente não perder o fio da meada, tá? Basicamente, você precisa definir se essa epilepsia, dado o diagnóstico de epilepsia, se as crises que acometem o doente são crises de início focal ou crises de início generalizado, né? A gente precisa ter essa ideia. Focal, ou seja, está restrita a uma rede neuronal ou generaliza, ela até começa numa rede neuronal, mas rapidamente ganha outras redes neuronais
inclusive do outro lado, no outro hemisfério cerebral. Então, é a primeira caracterização que nós precisamos entender. Às vezes, a gente vai ter um início desconhecido. Por quê? A pessoa que viu a crise ficou emocionalmente abalada e não soube descrever como é que começou essa crise. Ou então, foi à noite de madrugada, quando alguém foi prestar socorro, já estava no meio para o final da crise. Então, você aí vai classificar como início desconhecido e já vai poder, na classificação atual de 2017, verificar, poxa, tudo bem, é desconhecido, mas o início é motor ou ele é não motor? A gente vai ver isso mais para frente. Ou algumas crises, a minoria das crises, né, raramente você não vai conseguir classificar a crise, porque ela é uma crise atípica e não se encaixa bem nos critérios que nós temos para defini-la. Então, muito bem, crise focal, crise generalizada, de início desconhecido ou não classificável. Esses são os 4 parâmetros aqui que nós vamos nos ater, tá bom? Então, esqueçam agora o resto e pensem somente na crise focal. O que é a crise focal? São crises que se originam em redes neuronais limitadas a um hemisfério cerebral, tá? Então, ela é restrita a um foco dentro do hemisfério cerebral, a um foco epileptiforme. Ela não tem acesso, por exemplo, ao outro hemisfério cerebral. Ela não se generaliza de forma secundária. Ela fica restrita ali, do ponto de vista funcional. E, semiologicamente, as crises focais, elas podem ser perceptivas ou disperceptivas. Perceptivas quando existe uma preservação do nível de consciência. E a disperceptiva quando você tem uma alteração do nível de consciência. Que alteração é essa? É uma perda da compreensão sobre si mesmo e sobre o ambiente à sua volta. Essa que é a ideia da crise disperceptiva. Vamos adiante. Então, aqui, uma crise, o termo parcial não se usa mais, tá? É da classificação antiga, mas aqui a gente vê uma crise focal, né? Com uma alteração no eletroencefalograma restrita a uma rede neuronal e logo à direita aqui, uma crise generalizada. Você tem um início focal que rapidamente ganha tem outras ligações neuronais que são afetadas, tá? Inclusive no hemisfério contralateral, tá bom? Então não se usa mais o termo crise parcial, mas sim crise focal. Então uma representação esquemática aqui do que eu estou falando. Então veja, nós estamos em crises focais restritas, né, a uma rede de neurônios. Essas crises elas podem ser perceptivas, preservação do nível de consciência, ou disperceptivas, com alteração do nível de consciência. E além disso, vamos um pouco mais fundo. Essas crises focais, elas podem ter início motor ou início não motor. Quando nós pensamos no início motor, às vezes nós estamos diante de automatismos, né? Automatismos oromastigatórios, por exemplo, né? É o paciente com uma crise restrita. Ou automatismos manuais, né? Fica mexendo no peito, abotoar camisas, isso aí é bem frequente quando acontece. Perdeu a consciência ou não, não sabemos, mas são movimentos de automatismos, mais frequentemente oromastigatórios, como eu demonstrei, e os manuais também. As crises focais atônicas, vocês já viram naquele vídeo, a criancinha perdendo o tônus e caindo. As crises clônicas, né, que são movimentos repetidos, abalos musculares repetidos. Os espasmos epilépticos, aqui também eles podem ser focais ou generalizados, né? Com perda de consciência ou preservação da consciência,
Tipicamente, movimento de adução e abdução dos braços, com uma flexão axial e uma flexão dos membros inferiores, né? A isso nós chamamos de espasmos epilépticos. E o termo epiléptico é exatamente para diferenciar dos espasmos musculares que nós podemos encontrar em outras patologias. As crises hipercinéticas, isso aqui é novo, não havia na classificação de 81, então são movimentos mais complexos, inclusive com os movimentos de pedalar, né? Então o paciente está lá pedalando à noite, a mãe fica desesperada, leva para o hospital, fala, meu filho eu encontrei ele pedalando, né, na cama, e aí eu conversava com ele, ele não acordava, o que o plantonista vai achar? Isso aí é uma história, né? Isso aí é um DNV, mas não é. Pode ser uma crise hipercinética, caracteristicamente uma crise de lobo frontal. As crises mioclônicas, né? Lembram da Magali? Aqueles choques acontecendo, também você pode ter tanto na crise focal como na crise generalizada. E as crises tônicas, né? Aquele primeiro exemplo, aquele primeiro vídeo que vocês viram com um aumento importante do tônus muscular. Então, vamos relembrar? Crise focal, ela pode ser perceptiva, pode ser desperceptiva. Pode ter início motor, e aí com início motor você abre o leque. Automatismo, atônica, clônica, é um espasmo epiléptico, hipercinética, é mioclônica, é tônica. Então, como é que você vai saber isso? É caracterizando o início da crise. Então, é analisando a semiologia da crise. Às vezes, a crise focal pode ter início não motor. Então, se você estava tendo dificuldade, né? Começou a virar uma salada de fruta, a classificação das crises com início motor, você imagina agora as crises com início não motor, porque você vai ter pouco sintoma, né? Você não vai conseguir verificar isso. Imagine uma crise autonômica, com uma taquicardia, por exemplo, ou uma alteração na pressão arterial, uma hipotensão ou uma sudorese. É difícil, né? Ainda bem que, eu não sei se é tão bom assim para o paciente, mas acontece desse tipo de crise ter também a abertura de sintomas motores, e aí te direciona para o diagnóstico, né? Algumas crises focais de início não motor iniciam-se com uma parada comportamental. Então o paciente, entre aspas, ele desliga, né? Em alguns casos, são crises cognitivas, né? As cognitivas negativas, quando existe uma alteração na linguagem, o paciente fica afásico. Afásico por quê? Porque o foco epileptogênico está bem na área motora da fala, por exemplo, na área de Broca. Ou as sensações de déjà vu, né? Que sensação é essa? É aquela sensação que aquele lugar é conhecido, né? Ou aquela situação que você está vivendo é conhecida, já aconteceu. Ou a sensação de jamais vu, um lugar conhecido, parece que você nunca esteve ali. Então essas são as crises focais de início não motor cognitivas. As emocionais, onde vem uma sensação de alegria, onde vem uma sensação de medo, né? Onde vem uma sensação de euforia, de riso. Isso tudo pode ser uma crise convulsiva, quando você não consegue ter uma explicação, uma motivação para aquilo, né? Peça um eletroencefalograma, geralmente um vídeo EEG pode trazer alguma surpresa no diagnóstico. E as crises sensoriais, né? Você pode ter uma sensação de parestesia, né? Um formigamento, uma hipoestesia, uma hiperestesia, às vezes dor. Então, são sensações que podem te indicar uma crise convulsiva, às vezes gustativa, às vezes olfatória, né? Então, veja como a questão é complexa. Não percam o fio da meada. Estamos em crises focais. Crise focal, ela pode ser perceptiva, pode ser desperceptiva.
pode ter início motor, e aí nós temos os automatismos, nós temos a crise tônica, atônica, mioclônica, temos os espasmos epilépticos, temos as crises hipercinéticas, então já temos um leque ali, uma gama de situações. E aqui as crises focais de início não motor, são as crises autonômicas, a parada comportamental, as crises cognitivas, as emocionais e sensoriais. Então veja como é amplo, né? O tema é amplo, eu estou tentando ser o mais didático possível aqui com vocês. Lembrando que as crises focais, elas podem ter uma evolução para crises tônico-clônica bilaterais. Nós chamávamos isso antigamente, na classificação antiga, de uma generalização secundária. Hoje o termo correto é uma evolução dessas crises focais para crises tônico-clônicas bilaterais. Tá bom? Perfeito, pessoal, né? Agora deem uma exercitada, né? Façam um alongamento aí. Nós vamos para as crises generalizadas. As crises generalizadas, elas também, da mesma forma que a crise focal, são crises que se originam em uma rede neuronal. A diferença é que muito rapidamente, simultaneamente, ela se distribui envolvendo redes neuronais bilaterais, tá? Então, a essa rápida ativação de outras redes neuronais e causando uma sintomatologia própria, né, nós chamamos de crises generalizadas. Você, diferente das crises focais aqui, não vai ter a classificação de perceptiva ou desperceptiva. Por quê? As crises generalizadas, por definição, são crises com perda de consciência. Então fica implícito nisso, tá? Você entende que quando eu uso o termo generalizado, eu estou já falando que existe uma perda de consciência. Então você já conhece essa figura, né? Só para relembrar aqui que existe um foco epileptogênico que logo ganha redes neuronais sucessivas, incluindo redes neuronais contralaterais, tá? E você pode classificar essa crise generalizada também como início motor e como início não motor. Agora vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, de facilidade, melhor dizendo. Por quê? Porque vocês já conhecem. Agora vocês já estão PhDs no início da crise, no início semiológico da crise. Então a crise generalizada, ela pode ter um início tônico-clônico, né? Então você pode ter um aumento do tônus associado a movimentos clônicos. São as crises que causam mais, como eu poderia dizer, abalos emocionais em quem vê, né? Que surpreendem mais, né? Que chocam mais. São as crises que causam um desespero no hospital, né? São as crises tônico-clônicas generalizadas. Porém, pode haver apenas hipertonia, como nós vimos, ou uma atonia, ou as crises podem ser clônicas, ou os espasmos epilépticos, né? Como, por exemplo, na síndrome de West, onde você tem, além das crises, um comprometimento cognitivo associado, né? Uma regressão nos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Você pode ter as crises mioclônicas ou a associação de crises mioclônicas, né? São aqueles choques com atonias. Então existe uma crise mioclônica seguida de uma perda do tônus muscular, as crises mioclônicas tônicas e as crises mioclônicas tônico-clônicas. Bastante coisa, não é isso? Mas é dessa forma, a gente conseguindo enxergar se existe uma perda de consciência e qual é o evento semiológico mais precoce, isso te direciona para qual crise você está lidando, ok? Quando você pensa em crise generalizada de início não motor, nós estamos falando de ausência.
A ausência ela pode ser típica, como naquele caso que nós vimos, né? Parada comportamental, Starring, perda de consciência, ele desligou e depois de uns 10 segundos ele volta como se nada tivesse acontecido. Ou existem ausências que não são tão típicas assim, são as ausências atípicas. Às vezes o início da crise ele é mais lento, ou o final da crise ele é mais lento, né? Demora um pouco mais, ou existe associado uma alteração do tônus, né? Geralmente uma hipo ou uma atonia. Tá? Então, nesse caso, quando você percebe que há uma ausência, mas está um pouco diferente no início, no fim, ou com relação ao tônus, você classifica como uma ausência atípica. Existe a possibilidade de mioclonias estarem associadas, ou mesmo mioclonias palpebrais, né? Um abrir e fechar de olhos, o olho sendo jogado para cima, é associado a essa crise de ausência. E você usa o termo início não motor, né? As ausências, com mioclonias palpebrais. Tá? Então, basicamente, são essas as classificações que nós temos. Crises, elas devem ser investigadas. São focais? Ok, sendo focais, o início, aliás, sendo focais, ela tem preservação do nível de consciência perceptiva ou ela é desperceptiva? O início é motor? Eu estou diante de mioclonias, de uma crise atônica, de uma crise hipertônica, de automatismos, de uma crise, o hipertônica que eu digo é uma crise tônica, né? Eu estou diante de uma crise hipercinética, eu estou diante de uma crise atônica. Então, quer dizer, você vai precisar caracterizar isso. Ou o início é não motor, é a parada comportamental, são as crises cognitivas, são as crises sensoriais, as crises autonômicas, as crises emocionais, né? Que crise eu estou? Ou estamos falando de uma crise generalizada? O início é motor, tônico-clônica, clônica, atônica, mioclônica. E aí a gente não pode esquecer, né? Mioclônica, tônico-clônica, mioclônica, atônica. Nós estamos diante dos espasmos epilépticos, que também pode ter lá na crise focal. Nós temos uma crise mioclônica atônica. Precisamos analisar isso. O início é não motor. Quando a gente pensa em crise generalizada de início não motor, são as crises de ausência típica, atípica, associada à mioclonia ou com mioclonias palpebrais. Tá bom? Com o tempo, eu entendo que existe uma certa dificuldade no início, né? Eu, como especialista, preciso pensar e analisar para ver que tipo de crise está se mostrando diante de mim. Eu imagino vocês que estão no começo desse conhecimento. Então, tenham calma, com o tempo vocês vão se familiarizando com esses termos. Tá? Crises focais, crises generalizadas, às vezes a pessoa não consegue descrever o início da crise. E aí, você vai classificar como início desconhecido. E pelo menos vai ter uma ideia se o início é motor ou não motor. Tá? Se o início é motor, é uma crise tônico-clônica ou são espasmos epilépticos, né? São aqueles movimentos de adução e abdução, flexão axial, flexão dos membros inferiores. Será que é uma parada comportamental? Se você desconhece, pelo menos entende que existe uma fase não motora, né? Uma parada comportamental, tá? Crise focal, crise generalizada, crise de início desconhecido e as crises não classificáveis, né? Porque não há o conhecimento ali para que consiga colocar essa crise em determinada fileira, em determinada classificação, tá? Muito bem, eu vou pincelar com vocês as principais síndromes epilépticas na adolescência e na vida adulta, tá? Vamos começar com a epilepsia mioclônica juvenil, um início entre 5 e 16 anos. Sempre você vai ter mioclonia e uma associação de crise tônico-clônica generalizada em 80% dos casos e uma ausência atípica em 30% dos casos.
O prognóstico é bom e um ponto interessante aqui é que existe uma fotossensibilidade. Então, a luz, né, os feixes luminosos podem funcionar como gatilho para essa crise, tá bom? Epilepsia mioclônica juvenil. Existe também a epilepsia de ausência juvenil. Então, é uma típica crise de ausência, porém, ela não tem aquela frequência tão exacerbada como na ausência infantil. Isso aqui não é todo dia que dá, às vezes é imperceptível, né? Às vezes é bem fugaz. Pode, em alguns casos, ter uma associação com crise tônico-clônica generalizada. Não tem uma boa resposta ao tratamento medicamentoso, porém, não vai trazer grandes prejuízos ao paciente no geral, porque são crises que são mais espaçadas e geralmente mais fugazes, tá? Com início na puberdade. Também, no geral, tem bom prognóstico. As crises tônico-clônicas do despertar, com início ali depois dos 10 anos de idade, né, com maior frequência no sexo masculino e uma associação com o despertar mesmo, né? Geralmente logo após o despertar existe a crise tônico-clônica, alguns minutos após o despertar, tá? O prognóstico é bom também, a tendência é que isso tenha uma remissão com o passar do tempo. Eu queria focar nessa crise. Epilepsia mesial temporal com esclerose hipocampal. O nome é grande, né? Mas é epilepsia do lobo temporal. Guarda esse apelido aí. Epilepsia do lobo temporal. Por que ela é importante? Porque é uma síndrome, é um tipo de epilepsia comumente diagnosticada em adultos. E o ponto é que existe uma alta refratariedade aos agentes antiepilépticos. Porém, é a principal indicação para o tratamento cirúrgico, já que existe uma esclerose no hipocampo, geralmente na região medial hipocampal, o que se faz? A ressecção dessa esclerose, com uma alta taxa de melhora da crise, tá? De controle de crises pós-cirurgia. E você pode dar o diagnóstico, mesmo não sendo neurologista. Por quê? Porque a semiologia é típica. Vamos ver aqui? O paciente vai ter uma aura epigástrica, uma sensação desconfortável no estômago, né? Pode ter alguma aura experiencial ou autonômica, mas comumente uma aura epigástrica, o starring, que é aquele olhar mais esbugalhado, olhando para o nada, né? E os automatismos oromastigatórios e manuais. Então, é o paciente que vai ter a sensação de aura e logo depois então vejam, ele perde a consciência, ele está desligado, né? Você pode ter algum desvio cefálico também do mesmo lado do foco epileptogênico, mas no geral, essa é a semiologia de crise. Automatismos oromastigatórios e manuais com starring e perda de consciência. Você pode dizer com convicção que se trata de uma epilepsia do lobo temporal. Inicia o anticonvulsivante, a refratariedade é alta e existe uma indicação para o tratamento cirúrgico, neurocirúrgico, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, nós falamos sobre a classificação, falamos antes sobre a definição de crise convulsiva e epilepsia, falamos sobre a classificação das crises, pincelamos um pouco sobre as principais síndromes epilépticas, né, com foco na epilepsia do lobo temporal, tá? E agora, uma questão muito prática. Nós chegamos a uma parte bem prática da aula, tá? Como nós vamos conduzir um caso na primeira crise? Hoje em dia, com uma sociedade com muitos direitos, poucos deveres, né? Convenhamos, né? Poucos deveres, mas muitos direitos. Direito a tudo que você imagina. Então, entrando nessa corrente aí,
a pessoa tem direito a ter uma crise convulsiva. Tem direito a ter um episódio de crise convulsiva. Vamos conceder esse direito a ela. Então, qual é a conduta na primeira crise convulsiva? Obviamente, você vai fazer uma boa anamnese, você vai fazer um bom exame físico e neurológico, avaliar se existem fatores precipitantes, né? Será que esse cara bebeu demais? Será que ele usou alguma substância? Ele caiu, foi agredido, bateu a cabeça e começou a ter crise convulsiva? Será que ele teve um AVC? Será que a cabeça está sangrando? Será que teve uma isquemia? Existe algum fator precipitante? E você vai caracterizar essa crise, né? Vai tentar classificá-la. Qual foi o evento inicial mais precoce, tá? Então, é assim que você vai conduzir, tá? Eu estou, hipoteticamente, usando um paciente que ele teve uma crise em casa, foi para você no pronto-socorro, no consultório, e ele está bem agora. Você vai virá-lo de cabeça para baixo, entre aspas, né? Deve ser feito um rastreio infeccioso e metabólico. Às vezes uma infecção pode ser um gatilho, né, para pessoas que têm uma predisposição para crise. Hiponatremia, muito comum essa alteração metabólica em pacientes com crise convulsiva. Mas é importante fazer uma verificação não somente dos níveis de sódio, mas também dos níveis de glicemia e outros eletrólitos, né? Em casos selecionados, verificar o perfil toxicológico do paciente. Neuroimagem para todo mundo na primeira crise, tá bom? Mesmo se o paciente estiver super bem, né? Se ele estiver chutando bola, mas uma crise na vida, a primeira crise na vida, não foi investigado, ele merece pelo menos uma tomografia. E, em nível ambulatorial, uma ressonância de crânio. Poxa, será que é um tumor? Será que é uma lesão expansiva que está fazendo com que esse paciente tenha uma crise? E, na maioria das vezes, né, também em nível ambulatorial, nós pedimos o eletroencefalograma. Então, essa é a tua conduta. Anamnese, exame físico, exames gerais, rastreio infeccioso, se necessário, o rastreio toxicológico, tomografia de crânio, eletroencefalograma. Em casos selecionados, né, alteração importante do nível de consciência, febre, sinais meníngeos, faz o líquor. Será que é uma meningite? Será que é uma meningoencefalite que está mudando a função neuronal e trazendo crise convulsiva? Então, essa é a conduta, tá bom? É preciso ficar atento ao diagnóstico diferencial. Será que foi uma síncope por outro problema? Né? Será que ele fez uma hipotensão e caiu? Será que foi um AIT? Alguns distúrbios do movimento podem confundir, né? Uma coreia, por exemplo, pode confundir com uma crise convulsiva. Será que a migrânia, a enxaqueca é que você tem diante de si e não uma crise verdadeira? Às vezes o paciente está tendo aura, mas é uma aura da enxaqueca, né? Ele está tendo visões ali, está tendo aqueles escotomas cintilantes, mas não é uma crise convulsiva, e sim uma aura da enxaqueca. Ou um distúrbio do sono, às vezes ele tem um sono muito agitado, começa a se bater, bate na esposa ou no esposo, né? Começa a dar murro na parede, o cara está dormindo, precisa fazer um estudo do sono dele. Não raramente nós temos as alterações psiquiátricas, né? Ou as crises não epilépticas psicogênicas, que também precisa entrar tudo isso aí no diagnóstico diferencial. Comumente, nós temos pessoas com crise convulsiva verdadeira, com diagnóstico de epilepsia e que por um ganho secundário também tem falsas crises, né? Crises não epilépticas, juntamente com as crises epilépticas, tá? Então é preciso ter muita tranquilidade e discernimento. Mas imaginem, o paciente está bem, ele teve uma crise convulsiva, você fez a tomografia, rastreou com eletroencefalograma, exames gerais normais, né? Você vai entrar com anticonvulsivante para esse doente? Não. Eu brinquei ali no início desse trecho que todo mundo tem o direito de ter uma crise convulsiva. E é mais ou menos isso mesmo. Na primeira crise convulsiva, como o nível de recorrência não é tão alto assim, você observa, tá? Você observa, ele tem esse direito
desse direito a ele. Ah, mas o senhor vai liberar sem medicamento? Olha, depois dos exames feitos, né, o paciente está bem, você pode afirmar com certeza que naquele momento não há necessidade de um anticonvulsivante, ok? Certo? Então veja, na primeira crise, olha só, o início de um fármaco antiepiléptico não é recomendado rotineiramente. Ele é indicado quando o risco de recorrência é maior que 60%. Nós já falamos isso. O indivíduo teve a primeira crise, você fez uma TC de crânio, tem lá uma lesão estrutural, opa, ele não vai sair do pronto-socorro sem o anticonvulsivante. Você liberou para casa, ele fez o eletroencefalograma e mostrou-se, né, evidenciou-se um paroxismo epileptiforme, você vai dar um anticonvulsivante para ele também, ok? Em determinadas situações, o paciente tem vamos supor aqui, uma hiponatremia. Você vai corrigir o fator causal. E é permitido usar ali por um período não superior a 12 semanas, 3 meses, um anticonvulsivante até que esse fator causal seja corrigido. Ok? Perfeito? Então é assim que você vai conduzir o caso na primeira crise. Geralmente, 70% dos pacientes, né, com a epilepsia recém-diagnosticada, acaba respondendo ao tratamento com o primeiro fármaco antiepilético. A gente tem um estudo de 2000 que não foi tão otimista assim. Eu queria trazer mais para a reflexão de vocês, né? No New England, lá em 2000. Eles tiveram um N de 470 pessoas, né? Começaram com o primeiro fármaco anticonvulsivante, né, para o doente, para o paciente. Em 47% dos casos, você teve uma boa resposta ao primeiro fármaco, o controle das crises. Perfeito. A gente tem que entender que metade não teve um bom controle. 47%, pouco menos da metade, um bom controle. Esses pacientes foram seguidos e quando você associa um segundo fármaco, né, você chega à dose plena do primeiro fármaco e precisa associar um segundo fármaco, esse estudo mostrou que aí você tem um ganho de 13% no bom controle de crise. Então, 47 mais 13, 60%. O que ele me diz aqui, esse estudo, diz que em 60% das vezes você tem um bom controle com 2 fármacos, né? Hoje, parece que a situação melhorou, né? Parece que os fármacos, existem estudos que mostram que o fármaco ele tem uma boa resposta em até 70% dos casos. Mas esse estudo aqui chama a atenção. E quando existe uma politerapia, quando você associa uma terceira ou uma quarta droga no tratamento anticonvulsivante, o ganho é pequeno. Então, basicamente, o que serve para nós aqui esse estudo? Se o paciente não responde bem a 2 drogas, seja uma resposta de 60%, 70%, 80%, né, de controle, mas esse pool de pacientes que não respondem a 2 drogas associadas, a chance dele responder com uma terceira, uma quarta, uma quinta droga é muito pequena. Tá? Então, isso deve nos desencorajar a uma politerapia irracional. Tenham cuidado na escolha dos anticonvulsivantes e cuidado também com a politerapia, porque o benefício ao paciente a gente entende que é pequeno e a gama de efeitos colaterais é muito ampla. Tá bom? Nós temos hoje em dia vários anticonvulsivantes que podem ser usados, né? Na maioria das vezes, esses anticonvulsivantes eles estão associados, né, a ações nos canais iônicos, notadamente nos canais de sódio, né, como por exemplo a carbamazepina, a fenitoína, alguns são agonistas GABAérgicos, lembrando que o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Então, na verdade, a grande parte dos anticonvulsivantes vão agir nos canais iônicos, sódio, cálcio, e também em nível de neurotransmissor, tá?
Existem algumas diretrizes, né, tanto pela Liga Internacional contra Epilepsia, como também pela Academia Americana de Neurologia, como o Grupo Europeu de Neurologia. E basicamente as diretrizes são as seguintes: ó, você está diante de uma crise focal, escolha uma droga que tenha boa resposta. Geralmente se escolhe, e isso é indicação dessas associações. Você pode escolher a carbamazepina, a oxcarbazepina, a lamotrigina, o topiramato, né? Então são medicamentos bastante usados, tá? Diante de uma crise generalizada, o ácido valproico é uma boa opção. Em crianças, na ausência infantil, a etossuximida, né? Nas crises generalizadas, a lamotrigina também seria uma boa opção. E aí você pode verificar o perfil de efeitos colaterais, né? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas para vocês terem uma ideia, né? Uma ideia básica, inicial, começar com uma dessas drogas seria uma boa opção. Mas pode associar com várias outras, né? Levetiracetam, a própria gabapentina e as drogas mais modernas que têm surgido, tá bom? Certo, pessoal? Para a gente terminar a aula, vamos falar um pouquinho do status epilépticos, né? Então, é uma emergência neurológica mais frequente, tá? Melhor dizendo, é a emergência neurológica mais frequente, o status epilépticos. Você precisa resolver essa situação pelo risco de dano cerebral severo, né? Dano cerebral permanente, essa é a palavra. E essas consequências em longo prazo podem, inclusive, causar morte neuronal e importante perda da qualidade de vida para o paciente, podendo até ocorrer a morte desse doente, tá bom? Então, a emergência neurológica mais frequente é o status epilépticos. Qual que é a definição desses status epilépticos? Na verdade, ele é uma perpetuação da crise, quando os mecanismos, né, de interrupção desses parâmetros de crise, eles são interrompidos. Você tem, à medida que essa crise se perpetua, uma diminuição dos neurotransmissores GABA, você tem uma morte ou uma disfunção dos interneurônios também GABAérgicos, uma alteração nos receptores GABAérgicos, um processo inflamatório local, causando morte neuronal em longo prazo, tá? Tecnicamente, numa crise tônico-clônica generalizada, nós definimos como status epilépticos quando essas crises elas não cessam em 5 minutos. Passou de 5 minutos, status epilépticos. E essas crises elas vão dar uma lesão, elas podem trazer uma lesão neuronal permanente, severa, quando durante 30 minutos o paciente continua em crise. Tá? Isso para a crise tônico-clônica generalizada. Nas crises focais, a classificação de status epilépticos quanto ao tempo, ela é um pouco diferente. Nós damos ali um tempo de 10 minutos. Passou de 10 minutos, opa, status epilépticos. Mais de 60 minutos você já pode ter dano cerebral permanente. Tá ok? Então tenham essas definições em mente. Como é o algoritmo? Imagine você lá no pronto-socorro, né? Chega uma crise convulsiva generalizada, todo mundo apavorado, né? A emergência fala, doutor, o que eu faço? Chega a mãe, o pai, o irmão, a tia, o papagaio, o periquito, todo mundo gritando contigo. O que você vai agir? Primeira coisa, mantenha a calma, né? A arte da medicina é você procurar ter calma, isso é um exercício, quando todo mundo já perdeu a calma. Bom senso. Você está ali, coloca na tua cabeça que você está ali para ajudar aquele doente. Prepare-se, né? Então, invista ali em ter uma bagagem teórica para poder ajudar. Você tem que estudar, não tem jeito, né? Tem que ver a aula do Dr. Ellison aqui e depois revisar.
tem que estudar, buscar os livros, verificar a classificação das crises, a conduta na primeira crise, as síndromes epilépticas e esse algoritmo que eu vou passar a vocês. Na verdade, dependendo do serviço que você for trabalhar, existem protocolos diferentes, né, no tratamento dos status epilépticos, da crise epiléptica propriamente dita. Porém, eu vou mencionar o que mais comumente nós usamos e vou tecer alguns comentários da minha prática clínica. Então, basicamente, diante de uma emergência neurológica, nós vamos cumprir o protocolo, né? Vamos fazer o ABCDE, nós vamos nos preocupar com as vias aéreas, né? Com a respiração, com a circulação, com a parte neurológica e com a exposição. Obviamente, se o paciente estiver dessaturando e acontecer um risco para a vida dele, para uma parada cardiorrespiratória, nós devemos prontamente intubá-lo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, basicamente, vai verificar sinais vitais, temperatura, né? Vai pedir para a enfermeira colocar o acesso periférico, né? O acesso venoso periférico, monitorização do paciente, verificar a pressão arterial, corrigir se necessário, rapidamente tentar levantar informações, o que está acontecendo, foi um trauma, foi um acidente, como é que foi isso, e exames gerais, tá? Não esqueçam, com o glicosímetro, meça a glicemia. Às vezes, ele está em crise convulsiva por conta de uma hipoglicemia severa, 30, 40. E aí o tratamento é causa dependente, né? Você vai dar ali 40 ml de glicose hipertônica, vai salvar a vida do doente e ele recupera bastante, tá bom? Ele recupera na hora. Você pode dar tiamina também em caso de refratariedade. Então, alguns pacientes, né, quando você já tentou tudo, eu já vi acontecer, com a tiamina houve melhora do quadro. Muito bem, basicamente, né, qual o protocolo que deve ser seguido de forma específica para os status epilépticos? O acesso venoso está pego, o laboratório também já coletou o sangue, ou está coletando ali. Você vai fazer o seguinte, enfermeiro, prepara uma ampola de diazepam, quero que corra agora, de forma lenta, né? 2 a 3 minutos. E ele vai lá fazer o diazepam. Ah, não conseguiu o acesso, o que você vai fazer? Você vai fazer midazolam intramuscular, 5 mg a 15 mg, dose única, tá? É isso que você vai fazer. Naquele desespero de não ter o acesso venoso na tua mão. Diazepam, com acesso venoso, usa o diazepam. Lentamente você vai poder repetir o diazepam na maioria dos protocolos em até 3 vezes, tá bom? Não melhorou com diazepam? Você vai usar a fenitoína. E na prática, mesmo melhorando com diazepam, você usa a fenitoína por conta da meia-vida que é mais longa, para dar uma segurança para que o paciente não tenha novas crises, tá? A coisa é dinâmica. No mesmo momento que ele está recebendo a infusão do diazepam, o paciente também vai estar recebendo a administração da fenitoína. Qual é a dose da fenitoína? 20 mg por quilo, tá? Então a ampola tem 250 mg, no geral nós não ultrapassamos 1000 mg, né? Pelos efeitos colaterais, pela toxicidade da fenitoína. Então você vai diluir essas 4 ampolas em 100 ml de soro fisiológico e vai correr ali em 20 minutos, tá? A velocidade de infusão, no geral, é de 50 mg por minuto. Então, se você tem uma solução de 1000 mg, em 20 minutos você consegue fazer a dose correta, tá bom? Não houve melhora, você já administrou as 3 ampolas de diazepam. Já usou a sua fenitoína, não melhorou? Você vai repetir a fenitoína com metade da dose, 10 mg por quilo. Não melhorou? O algoritmo diz para você usar o fenobarbital, 20 mg por quilo, e se não melhorar, 10 mg por quilo. Na prática, né? Como geralmente a gente faz? O paciente chegou, você fez as ampolas de diazepam, não melhorou. Fez as ampolas de fenitoína, não melhorou, intuba o doente. Você vai garantir a via aérea e, ao sedá-lo, você já vai estar tratando esse doente. Obviamente que, nesse caso, o ideal seria um serviço
onde você tivesse um eletroencefalograma contínuo. Na maioria dos casos você não vai conseguir, mas entube esse doente, usa o medicamento para sedação, né? Na prática ali nós fazemos bastante o midazolam ou propofol, a depender do paciente, e garanta a vida desse doente, né? Se você não tem, eu estou falando isso do ponto de vista prático, um eletroencefalograma para evidenciar ali a supressão, né, desses paroxismos epileptiformes. Se você não tem isso na tua mão, você use uma dose alta do sedativo, né, de forma empírica, deixe ele sedado por 24 a 48 horas. Se for possível, faça um eletroencefalograma em nível de UTI. Esse paciente vai para a UTI, é um paciente grave. Verificando no eletroencefalograma que não há paroxismos epileptiformes, aí sim, após 24 a 48 horas, você pode tirar a sedação e verificar o nível neurológico, ok? Então é isso que deve ser feito, né? A internação na UTI ela vai ser benéfica para o paciente, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso, né, que eu quero que vocês saibam. Status epilépticos, você vai usar o ABCDE, né? Faz a coleta de sangue para exames laboratoriais, dosa a glicose, hipoglicemia, 4 ampolas de glicose hipertônica. Você pode começar o diazepam, pode fazer até 3 doses do diazepam, né, no intervalo ali de 5 a 10 minutos. Cuidado para não fazer uma infusão muito rápida, pelo risco de parada respiratória. Associado ao diazepam, você vai injetar fenitoína, 20 mg por quilo. Pode ser pura ou, geralmente, nós diluímos em soro fisiológico dose baixa, né? Porque existe o risco de precipitação da fenitoína. Então, dilui em 100 ml de soro fisiológico, corre em 20 minutos, tá? A dose é de 20 mg por quilo. Enquanto isso, enquanto está correndo a fenitoína, você e o paciente está em status epiléptico, você faz uma segunda dose do diazepam. Respeitado o tempo, pode fazer uma terceira dose do diazepam. Terminou a fenitoína, você repete a fenitoína com metade da dose, né? 10 mg por quilo, também correndo 50 mg por minuto. Na prática, não melhorou? Olha, intuba esse paciente, cede esse paciente, encaminha para a UTI, tá? O protocolo diz para você ainda insistir com fenobarbital, né? Na maioria dos protocolos, 20 mg por quilo, e depois, não melhorando com o fenobarbital, repete o fenobarbital uma segunda vez com metade da dose, tá? Mas olha só um ponto importante. Lembra que eu mencionei a vocês status epilépticos? Você já define com 5 minutos de crises, né, persistentes. Em 30 minutos, você já pode ter o seu dano neuronal permanente. Então, basicamente, em 30 minutos não houve uma melhora do paciente, você não conseguiu retirá-lo do estado de mal, é necessário, então, entubá-lo, garantir a via aérea e proteger o cérebro desse doente com uma sedação que deve perdurar ali por 24 a 40. Lembrando, pessoal, que as drogas mais usadas no nosso meio, né, para fazer essa sedação são midazolam e propofol, e aí a escolha vai depender das características do paciente, né, e dos efeitos que a droga pode causar nesse doente, tá bom? Então eu creio que é isso, né? Uma visão geral, abri a cortina para vocês, né, desse tema, epilepsia. Foquem na classificação, essa classificação nova de 2017, né? É importante ter uma ideia das síndromes epilépticas, né? Aprofundem isso na literatura, tá? E do ponto de vista prático, né? Ter muito bem na cabeça, né? Muito bem definido quando você vai utilizar o anticonvulsivante numa primeira crise, né? Não se esqueçam daqueles fatores que pré-definem, né, ou pressupõem uma alta recorrência, e também o status epilépticos, o tratamento do status epilépticos deve estar na massa do sangue, como nós dizemos na vida militar, né? Então deve estar
deve ser medular, nem cortical, tem que ser reflexo, tem que ser um hábito. Grave isso, né? Diazepam, 3 ampolas, fenitoína, 20 mg por quilo, depois metade da dose da fenitoína, né? 10 mg por quilo, fenobarbital, 20 mg por quilo, depois fenobarbital, 10 mg por quilo. Na prática, depois da fenitoína, comumente a gente vai entubar, sedar esse paciente com midazolam, propofol, 24 a 48 horas, eletroencefalograma, de preferência eletroencefalograma contínuo. Na prática a gente vai conseguir um eletroencefalograma no meio do caminho e, a depender do resultado desse eletroencefalograma, retiramos as drogas, né, respeitando o tempo, e vemos como está o nível neurológico desse doente, tá bom? Aproveitem a aula, estudem na literatura, né? Como eu disse a vocês na aula passada, nós estamos com um cronograma dentro do esperado, excetuando-se o professor convidado, né, que vai falar sobre infecções do sistema nervoso central, e excetuando-se a prova. Falando em prova, estudem, pessoal, né? Eu costumo ser, de certa forma, exigente, né, nessa prova, não por maldade, tá? Longe disso, mas porque estamos formando médicos, né, e bons médicos. E eu quero que vocês tenham condição de conversar, de discutir com qualquer neurologista em qualquer lugar do mundo, tá? E para isso você precisa se aprofundar. E tamanha é a nossa responsabilidade que precisam realmente ter um bom embasamento teórico, né? Um bom conhecimento pedido na prova, para que você tenha um grande desempenho como profissional, tá? Então eu quero vocês grandes, eu quero vocês realmente com todo o potencial que podem dar. Por isso estudem, levem a sério, vocês são médicos e eu estou aqui para ajudá-los nessa caminhada, principalmente nessa parte neurológica, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.